Como era esse cotidiano? Ele batendo, chamando a campainha? Eu ficava ali, de antena ligada, eu ficava na minha sala ali, porta fechada, você sabe como era ali a minha sala para dele. Quando ele batia aquela sinetinha, aí eu já corria, ia lá. Eu já sempre me preparava, eu chegava cedo, como sempre cheguei, me situava das coisas da mesa, o que estava na mesa dele, o que ele podia precisar, e ele me chamava, cadê aquilo, assim, eu disse, opa, vem aqui. Eu já sabia tudo todo dia eu olhava para ver como era que estava a mesa dele, porque podia me chamar a qualquer hora e eu não ficava gaguejando, procurando, sem saber onde estavam as coisas, não sabe? Seu João, pelo que se sabe, ele vivia muito mesmo, era para o trabalho, né? Confiava muito, é claro, na esposa que ele tinha, a esposa dedicada, aquela esposa capaz. E ela cuidava da casa dos meninos, tudo. Isso aí eu sempre via, sabia que era assim. Ele gostava muito dessa palavra extraordinário. Parece muito com ele conversando com as pessoas, às vezes dizia, fulano é extraordinário. Falava às vezes com uma pessoa, olha, isso aqui tem um filho extraordinário. Mas eu acho que extraordinário mesmo era ele. Era ele. Uma inteligência extraordinária. Ele que era a pessoa extraordinária. Olá, qual é o seu nome? Carol. Você é linda, 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 linda. Carol. Hein, Carol? Vê isso. Eu. Olha lá. Você viu ontem aquele assunto que eu pedi da construtora. Esse assunto aí. Deixa aí. Eu pedi uma relação de umas peças. É justamente isso aí. Ótimo. Olha assim, né? Botar assim, então Então acho vai. que é bom. Então vai. Às vezes eu chegava lá, ele, vamos, o que é que tem aí para ver? Eu disse, peraí, tem uns assuntos aqui, mas tem um assunto aqui delicado. Aí, pois então vamos ver. Aí quando eu falava isso, às vezes ele estava fechado, porque às vezes ele podia ter um outro compromisso, né? E queria ver logo. Aí eu disse, tem uma porção de coisa, mas tem um assunto. Ele disse, então mostra logo esse. Eu disse, não, vamos deixar isso por fim. Aí eu começava mostrando as outras coisas, tudo assim, e o que é. Ele ficava curioso para ver o que era o assunto mais assim que eu falava. Aí, essas alturas, quando chegava na hora de mostrar esse assunto, ele pensei que era outra coisa mais grave. Já tinha acalmado os nervos, já estava muito tranquilo, não sabe? Para contar a história do início, nós temos que voltar um pouco mais, né?
nós temos que rememorar o início da luta de meu pai, para que chegasse a esse início que nós vamos falar. Meu pai era de uma grandeza sem limite. Era uma pessoa que ninguém no mundo pode trabalhar do tanto dele. Mais do que ele não pode. Ele, originalmente, ele era fazendeiro. O meu avô, com a família toda, cuidavam de gado. E meu pai até era apaixonado por gado. Era um vaqueiro muito destemido, muito bom no trabalho. E os irmãos todos, a fazenda, bem cuidado pelos irmãos, para o sistema da época, né? Se dedicava mais ao gado do que a alguma coisa de agricultura, pouca coisa, mas era gado. Era gado, tinha bastante vaca de leite, faziam queijo, etc. Isso eu sei dessa história. Até 1930. 1930, ele esteve doente. Não sei bem dessa parte, mas era relativa à doença. Ele resolveu ir morar em Luiz Gomes, porque Luiz Gomes era um clima muito bom e botou uma mercearia, uma casa comercial que, eu não sei, hoje a gente chama de mercearia, mas ele vendia chapéu, vendia mais chapéu, sombrinha e outras coisas que não era bem uma mercearia. Era uma loja de diversas mercadorias. Uma lojinha lá no mercado. Vamos lá, vamos entrar aqui. Tudo bem? Aqui prateleiras diferentes, com garrafas, bebidas e muitas outras mercadorias simples. E ali era onde à tarde ele colocava a sua cadeira. Hoje já estamos aqui com novos personagens. Está aqui o seu nome? José Ferreira da Silva. Juvencio? José Ferreira da Silva. José Ferreira da Silva. É mesmo daqui de Luiz Gomes? Daqui mesmo. De qual família? É do Ferreira. Do Ferreira, da Baixa Grande? Não, daqui mesmo. Da Baixa, porque tem um... Ele aqui, quando ele vinha, né? Aí tinha um balcão aqui, nesse tempo tinha um botecozinho, né? Sim. Aí ele pegava a garrafa e botava a pinga, né? Pinga. Aí dava um menino aqui, né? Aqui. Isso aqui eu estou lembrando quando eu vendi aqui. Qual é a sua idade? 80. Então lembra muito bem, né? Lembra demais. 80 anos, quase a minha idade e tal, você lembra pequeno. Mas a história conhece bem, né? Do meu tempo para cá. Dos seus pais conhece? Meu pai. Seu pai, quem era seu pai? Antônio Ferreira. Contava essa história? Contava tudo. Tá, então o senhor está bem atualizado até tanto quanto eu. Quer que abra ali? Não, quero não. Tudo isso vem de Campina. É. E vem uma pessoa, chega, vende para cá. É, eu compro no Iraú, um rapaz que vem de Campina, né? Ele compra lá. Batata vem de Campina? Batata de Campina. Mas rapaz, agora... e não tem batata aqui? Tem não. Banana também? Banana vem de São Gonçalo. São Gonçalo. É. Está muito bem. Então está uma... Mas esse batente é alto, né? Alto. Muito alto mesmo. Mas é até interessante a mistura aqui de maçã, feijão, bolacha. Olha aqui que há. Você também? Alho. Essa casa. A resistência, a sua consistência, as suas paredes foram muito bem feitos, um alicerce bem firme. Meu pai, tudo que fazia assim, com muito gosto. E hoje a gente vê a casa transformada
numa fundação. Aqui foi o quarto que eu nasci. Os filhos nasceram em cidades diferentes, o Iraúna, Foi. Luiz Gomes, né? Foi. Uns nasceram em Iraúna, 4 em Iraúna. Quais foram? O senhor pode citar os nomes? Sim. Nicéa, Socorro, Lindalva, eu, esses 4 em Uiraúna. Em Luiz Gomes nasceram João, Valderi, Lourdes, Teresa, Nonata. E os outros nasceram em Cajazeiras, da Paraíba. As portas, as mesmas portas. Ainda, acho que resiste ainda muitos anos. Morou Joca Claudino e viveu anos aqui. Mas ele era como a dona Francisquinha, assim, atento aos filhos? Era, mesmo jeito. Minha mãe era do acordar à dormida, até a dormida. E acompanhava todos, você ia para a escola, acompanhava os que estavam em casa e os que estavam chegando, os que iam sair. Ela tinha muita preocupação em fazer tudo arrumadinho, direitinho. Tinha muito trabalho, era uma época de muitas dificuldades, não existia, faltava muita coisa, faltava energia elétrica, faltava muita coisa, não tinha nada. Era uma época ainda muito difícil para as pessoas viver. E com muito trabalho, e a família é grande, mais trabalho. Ela se dedicava muito à família e se preocupava muito com a educação mesmo, entendeu? Não sei se foi ela a principal, a influência que ela pode ter tido em fazer com que fossem para Paraíba por causa dos colégios, ou se foram os dois, quem foi essa ideia? Maravilhosa, uma ideia muito boa mesmo. Aqui eu ficava em frente de minha casa. Hoje está diferente, mas vivia contato permanente aqui, as orações, o estudo, tudo bate-bola. Tinha 2 campos, um campo aqui ao lado esquerdo, outro ao lado direito. Muitos alunos no Colégio Salesiano. Estamos aqui entrando na casa que Joca Claudino e Francisquinha moraram. E nela acomodava os seus 16 filhos por muito tempo. Aqui, me lembro muito bem, era a sala principal que foi cedido à prefeitura para se transformar numa escola. A porta de entrada era aqui. Aqui existia 5 janelas na frente e foi separado, feito a sala da educação. Então aqui era a parte externa da casa, onde era distribuído o trabalho nosso, fazia parte do nosso trabalho, e daqui explorava o leite. O leite que era usado na família e o leite que era vendido. Aqui era onde eu estava no dia a dia, apanhando água aqui nesse açude.
no jumentinho, 4 latas, e entrava aqui no açude, um pouco no joelho, para facilitar até encher as latas e também o carregamento, ficar mais fácil. Então eu era um dos escolhidos para fazer esse trabalho. Fazia com muita alegria, porque era uma obrigação de fazer, enquanto os outros filhos faziam outras tarefas. Não? Eu sempre escolhia essa aí, que parece-me que eu achava até alegre, vinha a cavalo no jumento e voltava tangendo. Mas era muito bom. E aproveitava às vezes para dar um mergulho na água, tomar um banho. No 25, a saída micro, curva esquerda, transponder 5142, controle 119,6, Papa Juliette Charlie, Foxtrot. 5142. Juliette Charlie, Foxtrot, cotejamento correto, chame pronto para decolar. 42, já. Passou uma determinada fase em Uiraúna. Sempre fui apaixonado por Uiraúna, entendeu? Lá pela fazenda Catingueira, toda aquela região. E hoje continuo, essa mesma paixão continuo, entendeu? Mas eu passei um período, foi atraído por uma pessoa maravilhosa, uma santa mulher, que foi Tia Lica, irmã do meu pai, que o tratamento dela fez, atraiu e conquistou e fez com que eu passasse uma temporada lá em Uiraúna, tempo lá em Uiraúna. Fui com vontade mesmo de assumir o comando da fazenda, a fazendazinha de meu pai. Ou melhor, em poucas palavras, o vaqueiro da fazenda. A radial é 321, a distância 170 milhas. Papá Juliette Charlie Foxtrot. Aqui é onde a gente sempre teve uma cadeira confortável, uma cadeira que deixava a gente muito à vontade. E aqui é a casa da Tia Lica.
com a tia Lica, a Mariquinha. Eu vou dar uma entradazinha aqui, depois eu venho conversar com você, viu, Mariquinha? Pois bem, aqui é a sala principal, aqui o corredor. Aqui antigamente tinha os potes d'água. Os potes d'água eram aqui. Os potes gelado, uma água gostosa, uma água com um canecozinho de alumínio, bem cuidado. E você conheceu esse baú velho do Itagueiro? Esse baú velho aqui, esse conheci, tinha muita rede. Tinha muita rede dentro, né? Tinha muita rede dentro. Aqui tinha, sabe o quê? Sim. Aqui era colocado nas prateleiras os remédios de Cassimiro. Sim. E alguma coisa de remédio de tia Lica. Isso. Então aqui... Aqui era fechado, né? Aqui não era fechado, jamais não. Aqui era o fogão de lenha, né? O fogão não era ali embaixo. Era aqui embaixo? Era aqui, João, olha, a porta. Aqui? Você descia... Era mesmo, descia por lá. Descia por lá. Tá muito certo. Aí era uma... Era aqui. Isso aqui. Uma janela aqui. Uma janela aqui. E aqui era o fogão lenha. Exatamente. Aqui foi a casa que a gente completou a minha vida na juventude. Com certeza. Que marcou mesmo a juventude. Ixi. Pode mesmo falar mesmo que foi a... Pois bem. E aqui era usado sempre mesmo. Certo. Não só como sala, como a dormida aí. Exatamente. Certo. Mas é isso. Mariquinha está... Vamos sentar aqui um pouco com ela. Quer sentar nessa cadeira? Falar... Hein? Não, eu quero ela. Quero essa aqui. Mariquinha é a primeira neta de Antônio Claudino. Foi Francisca, minha irmã. Francisca, e a segunda quem foi? Eu. Terceira, Luzia. Luzia. Depois de Luzia, Maria Alice. Maria Alice. Aí, José. Lá em Cajazeiras, eu sempre me encontrava com o seu João. Eu ainda bem criança, mas quando o seu João viajava, ele viajava para Recife, até para São Paulo. Então, papai era quem ia deixar no aeroporto. Naquele tempo tinha uma companhia aérea, era Real Aerovias. Me lembro, foi quando a primeira vez que eu vi o avião, né? E papai ia deixar seu João, a maioria era seu João no aeroporto, e sempre eu ia com ele, com o papai. Porque o carro era de seu João. Seu João confiava muito, papai ia lá, deixar, depois nós ia lá, guardávamos o carro na casa dele, íamos para casa. E eu ficava olhando assim para ele e tal, ele conversava muito com meu pai, e depois passei a ser funcionária, né? Então, o que mais me chamou a atenção foi como ele começou a me ensinar alguma coisa também, né? Porque ele viu que eu estava começando ali, assim, sem noção mesmo. Mesmo a minha prima tendo dado algumas orientações,
Mas os ensinamentos dele, de seu Valdeci, me marcaram muito, muito mesmo, sabe?